Olá, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast. E aí, galera, bem-vindos a mais um ThalerCast. Eu sou o Rafael Cáceres, sou CEO, cofundador da Thaler, e viemos aqui hoje falar de Rasura com meus amigos Sebastian. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o CTO e cofundador da Thaler. Venho trabalhando com um monte de aplicações complexas e cheias de frufru. De frufru e frafrá. e aí, entre todas essas histórias maravilhosas, a gente conheceu o Rasura e a gente se apaixonou. E hoje a gente vai falar sobre isso. Muito bom, muito bom. Estamos com o Alisson também, Alisson Vargas. Fala, galera. Fala, e aí? Sou dev na Thaler, dev full doideira, né? Faço de tudo um pouco, ajudo no fluxo, ajudo onde estiver. E, cara, também sou apaixonado pelo Rasura. Tem um postzinho no blog aí. É isso. Nossa, e depois temos Evelyn Schmidt. Evelyn. Eu odeio essa parte de se apresentar, porque eu nunca sei como me apresentar direito, né? Mas prazer, galera. Meu nome é Evelyn, sou desenvolvedora de software aqui na Thaler também. Faço mais um monte de coisa também, e é isso. E sou treteira no Twitter também. Vocês me encontram lá, @Ikiba. Muito bom, muito bom. Nós temos também com o Felipe de Araújo, nosso amigo, parceiro. E aí, Felipe? Fala aí, galera, tudo bem? Sou aqui o Felipe, sou desenvolvedor também, trabalho para uma empresa chamada Teladoc como front-end. Sou empreendedor no coração. Já contratei a galera da Thaler aí para me ajudar com um projeto. Foi uma parceria muito boa. E eu acabei me apaixonando pelo Rasura nessa parceria. E estamos aí para esse papo bacana. Massa, massa. E por último, mas não menos importante, Felipe Pinheiros, do Felipe com 2 L's. E aí, Felipe? Nosso eterno talher, né? E aí, galera, tudo bem? Sou ex-Thaler. Hoje eu trabalho na Afia como front-end. Mas apesar de ser ex-Thaler, meu coração ainda tá por aqui ainda. Com certeza, cara, com certeza. Muito bom, galera. Então, vamos lá. Muito bom, galera. E hoje a gente vai falar de um assunto que pra gente é muito importante, cada vez está se tornando mais importante dentro da Thaler, que é o Rasura. O Rasura é algo que é uma ferramenta que a gente vem usando bastante dentro da Thaler e a gente está gostando demais de usar. E resolvemos gravar esse podcast aí para falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos começar com o básico, né, galera? O que é? Explica pra galera aí o que é o Rasura. Então, o Rasura, pelo menos da maneira que eu enxergo, né? O Rasura, eu enxergo ele como o GraphQL como infraestrutura, né? E não como um monte de código que a gente tem que dar manutenção, né? E tudo mais. A gente tem que se preocupar com memory leak, sei lá, coisas assim, né, segurança, né, um monte de coisa. Então, para mim é um framework de GraphQL, né, mas também mais o GraphQL como infraestrutura mesmo, né. Então, ele é uma coisa meio transparente, digamos assim, é um software transparente que fica ali entre a lógica, né, de negócio e quem está consumindo essas APIs que a gente desenvolve. Sem discordar com o Sebas, porque o GraphQL é importante, para mim, o Rasura é um back-end configurado já, que me permite ter toda a estrutura e criar endpoints mais fáceis, e o GraphQL é só uma vantagem a mais desse pacote pronto. Né? Temos polêmica já. Com certeza. Tanto é que o Alisson escreveu um artigo ali, né, sobre a diversidade de tipos de APIs, né, que podem ser construídas. Cara, o Rasura, ele já traz pra gente aí, como o Felipe falou, né, um monte de coisas out of the box ali, né, então a gente já tem várias camadas que são necessárias no back-end meio que prontas pra gente, né, incluindo aí, como foi falado, o GraphQL. A gente fez também uma APIzinha REST, né, pra quem gosta. Então, tem muita coisa aí que ele oferece pra gente. Muito bacana. E ele também serve como um gateway, né? Então, a gente pode configurar o Rasura
para diversas responsabilidades que um gateway, né, de API pode ter. Então, por exemplo, questão de segurança, né, e tudo mais que a gente vai conversar. Ou rate limits, né? Tem várias questões que são muitas vezes responsabilidade de um gateway, né, na frente ali, e o Hasura ele já pode fazer isso pra gente, né, de uma maneira bem transparente aí pra gente. Tá, legal, galera. Então, vocês falaram ali de ser o GraphQL como uma infra, de ser também um back-end, de ser um gateway. Comparando, assim, então, com quais umas ferramentas que seriam concorrentes do Hasura hoje, né, que teriam uma relação com o Hasura aí? A gente fez uma análise quando eu, Felipe Araújo, estava trabalhando com a Thaler, né? A gente fez uma parceria meio que cliente e agência, e a gente tentou encontrar várias soluções que tivessem os meus critérios como cliente. Eu meio que dar um spoiler aqui na nossa lista, né? Migração do banco de dados que seja fácil, talvez algo que converse bem com Node.js, algo que funcione bem com Postgres. A lista é um pouco longa, mas a gente, pelo menos no mundo Node.js, a gente encontrou algumas coisas como... A gente encontrou o Prisma, que é meio um competidor do Hasura. A gente encontrou outras tecnologias, linguagens como Ruby on Rails, mas aí já ia dificultar usar o Node.js, né, porque é outra linguagem. Mas acabou que o Hasura foi quem checou todas as caixinhas lá e eu, pelo menos como cliente, fiquei encantado. Massa. Eu me lembro que a gente fez um prós e contras, né, uma comparação mesmo, né, com o Prisma, que era o mais hype, né, naquela época, assim, né, de um Prisma, né, e tal. Então, acho que na hora que a gente foi comparar, a gente realmente percebeu, né, que o Hasura, ele traz muito mais, né, do que só um mapeamento ali, do que só uma API e tal. E isso que esse projeto foi o quê? Um ano atrás, 1 ano e meio atrás? Foi mais ou menos isso, né? De lá pra cá, o quanto ele já melhorou, né? Sim, verdade. Lançaram versões novas de várias partes. E eles estão lançando, todo tempo eles estão lançando, né, alguma coisa nova. Isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eles tiveram, acho que no começo do ano passado, eles receberam um aporte de não sei quanto milhão lá, 1 milhão menor. E vários dinheiros. Vários dinheiros. E depois dali eu vi, tipo assim, que realmente o pessoal começou a investir muito em novas funcionalidades, saíram contratando gente, eles estavam investindo muito forte, né, na comunidade. Isso é uma coisa que me atraiu bastante. Na Thaler a gente tem uma preferência muito grande por tecnologias open source, né, ou tecnologias de software livre, né. Então, essa foi também um dos motivos, né, da gente estar mais... digamos assim, mais tendenciosos ao Hasura do que, por exemplo, Firebase, por exemplo, ou alguma coisa assim, né? Ou aquele AWS. A AWS é a nova Microsoft, né? Olhei no Google aqui, foi uma série B de 25 milhões, e o Felipe falou que foi total 36, então série A foi 11 milhões, então 36 milhões de dólares de investimento. Tá bom, né? No open source tá legal. Dinheiro? Vários. Dá pra brincar. E tem um overlap com o Apollo Server também, né? Tem. Então, não é que tem um overlap, né? Mas você consegue utilizar esquemas remotos, né? Então você consegue plugar, digamos assim, esquemas de terceiros ou esquemas teus, né? Customizados dentro do próprio Hasura, né? Então, isso é uma maneira de você ter, enfim, microserviços, né, e tudo mais espalhados, e eles podem ficar, eles todos orquestrados, né, ou alguma coisa assim, pelo Hasura. Nossa, muito bom. Tá, então, eu gostaria que ouvir aí da galera, então, quais são os principais benefícios que vocês veem em usar Hasura hoje, assim? A gente já falou um pouco aqui, já deu né, só pra gente se aprofundar um pouco mais. E aí, quais são os benefícios que vocês veem hoje para usar o Hasura, né, que é o motivo que vocês estão usando o Hasura hoje?
Ó, eu vou falar a minha parte de quando eu entrei no mundo da Rasura. Que uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi a documentação deles, muito, muito, muito amigável para quem não tem tanta experiência. Eu acho que a forma como eles explicam as coisas, dão exemplos, tipo, te dá mais independência para, tipo, você já iniciar alguma coisa ali do zero. Ou até plugar um banco de dados que já exista, por exemplo, um Postgres da vida, nele. E isso pra mim, tipo, foi o que mais me chamou a atenção. Eu lembro de um post que eu fiz numa thread lá no nosso canal do time, que eu tava muito feliz porque eu tinha conseguido fazer isso, sabe? Com um projeto que a gente tem interno, que é do Flow Climate. Isso pra mim foi tipo, nossa, eu sou super back-ender. Massa, fala mais dessa experiência aí. Como é que foi essa experiência? Back-ender por uns dias. Pois é, no início eu não entendi. Uma coisa que eu tive muita dificuldade pra entender ali foi a questão dos metadados. Eu até tinha falado isso antes, né? Isso pra mim foi meio complicado. E, tipo, eu vi que eu precisava ter, ali na hora que eu tava estudando, precisei entender um pouquinho mais de coisas que aconteciam, dados em si, como que funciona um banco de dados, pra eu poder entender como mexer no Rasura em si. Mas ele, num geral, assim, ele foi muito amigável pra mim, porque eu peguei um banco de stage do Flow Climate, e consegui, pra não fazer merda, né? Senão o Celso me matava. Mas eu peguei o banco de stage e consegui plugar. A gente tinha esse banco no Heroku. É Heroku ou Heroku que fala, gente? Heroku. Pera. Corta de novo. Peguei esse banco no Heroku. Esse não corta, não. Esse é engraçado. Tem que botar aquele barulhinho. Ó, quem souber falar aí, depois coloca. Toin. O Heroku é meu, eu falo como eu quiser, né? Como eu quiser. Eu tô no Brasil, eu leio do jeito que tiver ali. Mas era a parte, tipo, o que eu mais gostei foi isso. Tipo, você pega alguns dados lá no Heroku, que era a questão do banco de dados mesmo, era a senha e login lá de conexão, e você adicionava lá no painelzinho do Rasura e puf, milagre, dados na sua frente, começa a fazer caquinha, filha. E isso foi muito da hora, tipo, começar a fazer as conexões dos dados ali, tanto que hoje a gente tem um bot que funciona em cima disso, né, então... Exato, essa é uma coisa bem interessante, né? Sou mãe de um monstrinho. E assim, e mesmo que você falou, né, tipo, de você se plugar, né, você conectar o Rasura, né, a uma aplicação que ela já existe. E essa aplicação é uma aplicação em Ruby on Rails, que tem uma modelagem que já existia com Postgre, e mesmo assim não existia um perigo, porque, claro, a não ser que você faça alguma mutação, alguma coisa assim para você... a não ser que você faça alguma alteração de dado, né? Mas o Rasura, ele só observa, né, digamos assim, ele não interfere em como o dado já estava lá no banco. Isso, exato, ou seja, ele nunca vai mudar suas tabelas, né? Ele vai criar todo um metadado, né, a partir da leitura que ele faz das tabelas, para justamente ele ser totalmente, assim, agnóstico, né? Ele pode ficar em um outro banco, né, separado e tal, para ele guardar esses metadados e tal. Então não tem um perigo, assim, de alterar, né, uma outra aplicação. Tanto que ela está funcionando e a gente não precisa fazer nada, né? Eu tenho uma pergunta aí. Como é que ficam as relações entre as tabelas? O Rasura consegue ler isso também e consegue ler direito? 3 perguntas juntas, né? E a terceira parte é: vocês precisaram ou precisam ajustar os metadados? Ou o metadado é 100%? Eu não lembro em relação às relações, mas eu lembro que foi muito fácil criar essas relações lá também. Mas na hora que você mexe lá no data, tem como você puxar relações que já existem, não tem, gente? Eu tô viajando. Isso mesmo. Ele detecta, né, que tem algumas relações e ele sugere que você faça o tracking, né, no próprio painel. Aí você pode até clicar lá num track all e ele já vai sincronizar tudo. Isso. Bem show de bola. E mesmo quando não tem foreign keys, né, que é o caso que ele detecta automaticamente,
Porque banco relacional geralmente tem essas foreign keys, né, e tal, então dá para saber, né, mais ou menos as relações automaticamente. Mas quando é um banco não relacional, por exemplo, e você quer juntar, ou você, por exemplo, quer juntar coisas que não tem foreign key, você pode criar relações. Só que essas relações são de uma maneira são menos performáticas, porque não dá para gerar uma query só, né, de banco de dados. Se você cria uma relação, ela meio que tem que criar vai ter que criar duas queries com mapeamento, né? E isso é menos performático. Se você tem, por exemplo, um banco NoSQL e dados que vem de um banco relacional e você quer mapear isso, você pode fazer também. Então tem duas maneiras de você criar relações. Uma é ou mapeando manualmente, tipo, você falava assim, esse campo é a chave para você achar tal coisa na outra tabela. Ou ele automaticamente detecta as foreign keys e você só clica e vai. Né? Mas é muito legal que você pode fazer tudo isso clicando, né? Tipo assim, não precisa escrever nenhuma linha de código. Eu tenho uma pergunta polêmica aqui que eu não sei se dá pra jogar aqui na hora. Será que o Rasura deixa back-end developer desempregado? Nossa! Mamilos! Isso é bom, hein? Isso é bom. Eu acho que ele entra na categoria de less code, né? Tipo assim, menos código. Então, ele utiliza todo um sistema de configurações em YAML, que geralmente você não precisa tocar, né, nele, né? Você não precisa alterar ele manualmente. Ou seja, você ir lá e criar o YAML e tal, e saber qual a estrutura e tudo mais. Você pode fazer, né? Tem documentação para tudo isso. Mas o painel que ele levanta, que inclusive é uma aplicação separada, né, e tudo mais, você consegue deixar ele tipo em modo de watch, né, e aí ele fica observando as modificações que você fica fazendo de configurações. E aí, ao mesmo tempo, ele já vai criando os arquivos de YAML e vai alterando os YAML e tal para você, as configurações. E uma outra coisa, né, que assim, ele vai criar lá as mutations, as carries e até as subscriptions, né, em cima do teu banco de dados, mas tem alguma lógica de negócio que você vai colocar ali, tipo, quando você fizer essa mutation aqui, você precisa trigar um evento, por exemplo, né, ou você precisa escrever em um outro campo, isso precisa ser feito através de uma action ou de um event trigger, né, que ele também vai oferecer, mas aí é alguém que vai ter que ir lá e codar, né, subir uma função serverless às vezes, né, uma lambda lá que vai ser chamada por ele. E esse código aí, ele tá na mão do desenvolvedor back-end, né? Pegou o emprego de volta. Quer dizer, pegou o emprego de volta, exato. Não tira o meu pão, cara. Tá, e como é que funciona isso na prática? É tipo um sistema de plugins, um sistema de extensão, webhooks, como é que... Isso, são hooks, né? Ele já tem lá no próprio painel administrativo, ele tem as actions, onde a gente consegue escrever mutations, né, diferentes e tipar lá. Então a gente pode fazer custom, né? Como se fosse um código custom lá dentro. E os events a gente consegue chamar hooks externos. Então eu pego um endpoint, por exemplo, coloco lá e o que eu quero que ele use como um trigger, né? Então, por exemplo, toda vez que ele inserir um dado na minha tabela, eu quero que ele passe esse dado, toda essa tupla, por exemplo, para esse meu endpoint. Esse meu endpoint vai executar alguma lógica em cima e vai chamar alguma outra coisa, ou o próprio Rasura de novo. Aí vai depender do que é o nosso cenário, né? Então dá muita liberdade nesse ponto. Exato, porque começa a você poder deixar a lógica, né, de negócio fora da API, né? Então ela pode ser escrita em Python, sei lá, qualquer coisa, né? Pode ser feita em Ruby, pode ser feita em Go, pode ser feita em qualquer coisa, né? Então acho que esse conceito do Rasura Actions eu acho fantástico, porque... Até em PHP pode fazer? Até em PHP, cara, você acredita? É incrível. E você pode usar, né, obviamente a gente usa TypeScript, né, e tal. Então a gente consegue fazer todos os webhooks ali já em JavaScript lá de boa. E os Rasura Actions eles são assíncronos e síncronos. Então você pode fazer coisas em background, né? Então tipo o Rasura Action, que seria, por exemplo, uma mutação ou uma query, né? Ela não necessariamente precisa dar uma resposta na hora. Ela simplesmente pode disparar alguma coisa
em algum webhook e fica lá processando, e quando voltar ele vai acionar os eventos que o Alisson estava falando, e aí já entra num tipo de arquitetura muito legal, que é a dos 3 fatores, que eles chamam, a Three Factor Architecture, que permite justamente uma arquitetura real-time, assim, né? Muito legal. E aí, alguém quer falar alguma coisa de real-time? Cadê os front aí? Cadê os front? Eu vou dar um exemplo sobre uma aplicação real-time, né? Tipo, por exemplo, quando você precisa fazer um processamento que demora um pouquinho, né? E ele pode falhar, certo? E você não quer ficar, digamos assim, deixando o usuário sem resposta, né? Então você pode dizer assim, cara, eu tô processando, segura aí, né? E aí, nesse momento que a gente tá processando, a gente abre uma subscription, né, de GraphQL, que ele é usando o WebSockets e tal, né? Então a gente abre um WebSocket que é muito transparente hoje com qualquer GraphQL client ali, né? Tipo Apollo, né, e tal, e Relay, que você pode simplesmente fazer uma query de GraphQL e falar que ela é uma subscription. Então, a partir desse momento, ele está escutando alguma mudança ou alguma mudança de dados, né, daquela que faz parte daquela query, né? Então, isso te dá uma liberdade de você misturar esses conceitos assim, assíncronos e síncronos para criar uma aplicação real-time. Então, por exemplo, você tem um pagamento, né, que você precisa fazer, ou cálculo de algum frete ou alguma coisa assim que você precisa, você pode clicar e esperar, em vez de você segurar o servidor, né, e o servidor ficar lá processando e tal, ele já dá uma resposta e fica só escutando mudanças, né? Dá uma sensação de real time, digamos. Isso aí é muito bacana. Essa arquitetura em que um evento escuta o outro e a gente poder usar microserviços é muito bacana também do ponto de vista de custo de infraestrutura, né? E você tá rodando aquela função apenas quando você precisa, em vez de você ter uma máquina, um servidor rodando o tempo todo. Para mim, que já tentei rodar uma arquitetura dessa como um negócio, foi bastante atrativo também, né? E, eu posso talvez economizar alguns dólares aqui. Isso é bacana. É verdade, cara. Aconteceu num projeto que a gente fez pro McDonald's, que a gente não podia, tipo, abrir uma... A gente queria usar Lambda, né? A gente queria usar serverless, né? Para justamente ter um custo menor e tal. E se a gente fosse fazer o real-time de uma maneira que a gente teria que segurar a execução, né, por muito tempo, né? Ou seja, o Lambda lá vai ficar rodando por muito tempo porque ele está processando aquele trabalho que demora um tempinho a mais, né? Do que alguns milissegundos. Isso ia ser mais custoso, porque porque a gente paga pelo tempo de processamento, né? Pelo tempo que a requisição ela tá rodando ali. Então, como a gente não segura a requisição, a gente só diz assim, cara, beleza, deu tudo certo, agora abre o socket, né? A gente não tinha que ficar se preocupando com isso, né? Então, isso foi bem massa, que a nível de custo, né, foi bom também. A conexão era aberta direto com Rasura, né? Não com o nosso back-end, com a nossa API, o service. Isso. Como que estava falando sobre performance, eu fiquei curioso em ouvir mais sobre isso, porque existe toda essa robustez. Eu como desenvolvedor e como cliente, assim, nossa, Rasura tem tudo que eu quero, mas fica um receio, né, de, será que por debaixo dos panos está funcionando bem ou está optimizado? Bom, eu posso falar um pouco sobre isso. O Rasura, ele tem uma coisa que eu acho que é um diferencial bem grande, que ele cria as carries pro SQL, né? Então, você não precisa ficar se preocupando com data loader. São coisas que o GraphQL, complexidades, digamos assim, que o GraphQL traz para você quando você implementa, você tem um servidor, né, de GraphQL. No fim, você tem que fazer umas chamadas para banco, né? Para banco de dados. Só que
essa carry que você vai fazer, você tem que se preocupar muito com a maneira que você faz essa carry. Porque senão, se você tiver uma lista muito grande que traz os livros e os autores e os livros dos autores e tal, né? Se você fizer uma coisa meio encadeada assim, você tem que começar a se perguntar de quantas carries são feitas nessa carry aqui que eu tô fazendo. Ou seja, quantas carries no banco, né? São feitas. O Rasura, ele até precompila essas, digamos assim, essas carries de uma maneira que são bem otimizadas. Então, te dá uma certa segurança, assim, de que as carries que são executadas no banco, elas são muito otimizadas e elas já são compiladas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando chega a carry de GraphQL, a carry de SQL ela já está pronta. E hoje, se você tem um servidor de GraphQL feito em Node, por exemplo, você tem todo um processo de pegar a carry de GraphQL, parsear, entender ela, levar para a execução dos resolvers, e lá nos resolvers vão ser executadas as carries de SQL, né? E essas carries de SQL, muitas vezes, elas não são muito bem pensadas. Ou seja, elas não são pensadas de maneira que elas são otimizadas para que elas sejam executadas tudo de uma vez, entendeu? Para trazer uma coisa só, né? Então aí você tem que trazer novos conceitos, como data loaders e tal, e aí crescer as coisas, né? Então ele garante bastante essa questão assim de performance. E mesmo assim, ele te dá ferramentas para você otimizar essas carries de SQL mesmo. Ele te dá tipo um dump assim da carry para você poder inspecionar ela e tudo mais. Caramba, esse eu não sabia não, velho. Além desses pontos aí, né, tem mais duas coisas que eu acho interessante comentar sobre performance. Uma é a escala horizontal, né, ele permite que você insira regional replicas, né, do banco. Então você sobe um banco lá, você só joga numa variável de ambiente, automaticamente ele já faz um load balancing lá e tal, e você pode escalar isso horizontalmente. Então, se você quiser botar 10 read réplicas lá e tal, né, pode mandar bala que ele vai configurar isso pra gente e vai ler. E a outra é o cache das respostas do GraphQL, né? Então, tudo que é resposta lá que a gente vai requisitar, né? Ele tem um cachezinho interno que ele já abstrai pra gente também. Isso acaba fazendo com que ele não vá necessariamente no banco para todas as carries, né? A carry que é mais pequenininha ali, que não tem muita alteração, ele vai bater direto no cache e vai responder mais rápido. E ele consegue, tipo assim, ter essa resposta, por exemplo, se o conteúdo que está cacheado ali teve alguma alteração no banco, ele consegue fazer isso real time, tipo, de não vou pegar aquilo que está cacheado, vou buscar lá no banco porque teve alteração. Eu não sei dizer exatamente, tá, mas pelo que eu sei, ele usa um time to live ali, então você define mais ou menos qual que é o tempo de cache. Da hora. E ele se baseia, acho que nisso, sabe? Até nisso danado é configurável. Exato. Eles usam também o sistema de keys para poder limpar esse cache, né? Isso. E assim, o Rasura, eu lembro que no começo, eu lembro que ele era só pra Postgres, né? Eu vi vocês falando antes de NoSQL e tudo mais, e como é que tá isso, assim? Como é que tá esse suporte a outros bancos de dados? Como é que anda essas coisas? Bom, para mim, eu não vou falar de suporte, mas a parte do Postgres foi um dos pontos que me atraiu. Tava lá na minha listinha do começo. Suporta Postgres? Check. Então, depois disso, eu nem me importo mais com os outros bancos. Aí é com vocês. Tendo Postgres tá valendo, né? O Postgres é um baita banco, né? Então, acho que ele é um bom intermediário entre alguma coisa NoSQL, um banco NoSQL e um banco relacional, assim, né? Então, acho que traz bastante benefício só o Postgres já. Mas, como acho que tava rolando uma questão de tipo, o Rasura só funciona como Postgres, né? Tipo, tem outros ali que estão competindo, né? Tipo o Prisma, né? E tal, que tava ali. E aí eles começaram realmente a suportar outros bancos, né? Como, por exemplo, o SQL Server da Microsoft, o que deve ter sido alguma coisa estratégica, né? Imagino tipo, alguma coisa para entrar em bancos, alguma coisa assim. E depois teve também o BigQuery, que é do Google, que ele é um banco não relacional. E daqui a pouco eles vão lançar o MySQL já também,
que eu acho que eles lançaram já com preview. E tem outros bancos ali que vão surgir, como o MongoDB, enfim. Agora, pelo que eu sei, agora que eles criaram meio que tipo um framework para eles poderem botar vários, né, para poder plugar, suportar vários tipos de banco de dados, meio que agora parece que fica mais fácil deles, tipo, trazerem novos bancos de dados a bordo, assim, né. Um tal de Citus Hyperscale que eu não Isso, conheço. então, também. esse é um Postgre, só que gerenciado, eu acho, alguma coisa assim. Então ele é super escalável. Tá aqui. É isso. Ele transforma o Postgres into um banco distribuído. Isso. Prefiro falar em português. O Mongo é legal, hein? Eu fiquei curioso pra essa do Mongo aí. O do MySQL, tô vendo aqui, ele, na verdade agora ele tá em alpha. O preview, acho que ele vai sair no último quarter aqui, né? É o último trimestre do ano. E eu queria aproveitar, já que a gente tá falando de banco, né? Uma coisa que eu acho que é bem interessante que veio aí no Rasura 2.0 é o esquema de você conseguir plugar mais de um banco, né? Então agora você consegue ter múltiplas bases de dados numa mesma API. Isso é bastante interessante, né? Sim. Legal. Vamos falar de federados? Exato. E é justamente agora realmente dá para fazer APIs federadas, né? De dados federados, né? Acho que aí você pode ter vários bancos de dados que em uma query de SQL, em uma query de GraphQL, você vai poder juntar todos eles de uma vez, né? E de uma maneira bem otimizada. E você pode criar namecases, né? Pelo que eu vi também. Então você pode criar vários tipos de esquemas. Então você pode ter tipo um esquema que é privado, outro que é público. Você pode ter uns esquemas para diferentes domínios, né? Aí fazendo um pouco de âncora aí com o DDD, que é o podcast que você escutou. Por favor, vá lá, escuta ele. Volta e escuta. Boa, exatamente. A gente fez com muito carinho. Tem a melhor imagem de podcast que eu já vi na vida, Fê. Você é uma deusa. A oferta ali que tinha, mas ela tá aí, acompanhando e fazendo isso. Eu quero mais referências cringe pra poder colocar nas capas. Boa. E então, acho que o Rasura ele também traz uma coisa que eu não conhecia, que é o Change Data Capture, que é um conceito de você poder reagir a mudanças do banco, né? Então, no mundo de arquiteturas orientadas a eventos, isso é bem comum, né? De você reagir a uma mudança de algum dado, né? E tal. Só que você ter vários bancos de dados e você reagir a mudanças diretamente do banco, geralmente você precisa de um outro software que faz esse tipo de coisas, né? Que fica escutando as mudanças diretamente no banco de dados, né? E não, tipo, de você ter um sistema, um código mesmo que dispara esses eventos, né? Ou seja, o evento já vem direto do banco, né? E isso eu achei fantástico, porque você consegue criar sistemas orientados a eventos, né? Diretamente com o Rasura, sem fazer muita coisa, né? Você vai lá, cria os eventos. Você pode criar eventos de mudanças de um campo dentro de uma tabela. Você nem precisa ser da tabela toda ou de todas as colunas, né? Às vezes pode ser só de um campo só. E aí esse evento ele vai acionar um webhook em algum lugar, né? E por aí vai. Sim. Cara, isso é muito massa, né? É como se fosse uma procedure com poder a nível de aplicação, né? Você pega aquilo que começou lá no banco e vai até a aplicação. Muito legal. Sim, isso é muito legal, cara. Eu lembro que aí, também conectando com o último episódio, né? Esses últimos projetos a gente fez o Event Storming, né? E a gente conseguiu mapear muito bem o Event Storming para as APIs do Rasura, assim. Eu achei que isso foi sensacional, ficou muito, muito visual, né? Ficou muito conectado as coisas. Sim. Inclusive ajudou muito a fazer a conexão entre os contextos, né? Tipo... Exato. Quando você faz uma mutação, ele vai fazer uma mutação para um contexto, mas para mudar uma informação de um outro contexto, a gente estava usando o evento. Então ele ficava de maneira assíncrona, né, e tudo mais. Bem legal. É legal também como ele resolve esses eventos, né? Porque ele consegue
se um evento falhar, ele consegue rodar esse evento novamente, né? Boa. Então meio que tem um tolerante à falha, né? Uhum. E você consegue botar quantas vezes, né? Ele vai rodar esse evento, então pode ficar, só falhou 2, 3 vezes, ele roda para tentar reenviar esse evento. Um exemplo bom é, não cobrou o cartão, cobra de novo. Até o pagamento passar, né? Exato. Não deixar o cliente sem dinheiro, né? Senão como é que paga nós? Sim. Zoeira. Essa que você falou, Felipe, é uma coisa muito boa. Felipe com 2 L's, né? Felipe Pinheiro. De que ele é justamente intolerante à falha ali, porque ele, tipo, por exemplo, quando você quer fazer uma conexão, quando você quer fazer uma integração com um serviço de terceiros, esse serviço de terceiros às vezes falha, né? Ou às vezes demora muito e tal. Então, justamente o Rasura, ele te permite você não falhar miseravelmente porque o sistema de integração lá, porque aquele outro sistema lá de outro time, de outra empresa que fez tá fora do ar, né? Então o evento não se perde, ele fica lá tentando, né, até funcionar, né? E dá para você recuperar isso. Então, tipo, dá para você ver o evento que falhou e você tem como dar um replay nele. Você tem o logo desses eventos todo pelo painel, né? Consegue ver por que falhou, onde falhou. E, igual você falou, consegue rodar ele de novo, né? Inclusive, agora no desenvolvimento, né, a gente está usando essa parte de eventos também. E é muito bacana para desenvolver, porque na hora que dispara o evento lá, se eu tenho algum problema no meu serviço de integração, eu vou só clicando ali e ele vai disparando de novo o evento, então eu não preciso entregar tudo que fez esse evento acontecer novamente, né? E facilita muito para desenvolver. Oh, que massa isso, não tinha percebido isso. Os caras pensam em tudo, gente. eles ouvem a comunidade. Eu acho que é por isso que o produto é bom. Verdade. Chama de produto? É um produto, sim. Exato. Esse exemplo que o Alisson acabou de dar aí, eu já usei essa vantagem num fluxo de compra, né? Tipo um e-commerce, em vez de você ter que ir todos os passos de escolher o produto, coloca o produto no carrinho, vai pro checkout e lá no fim testar o sistema de pagamento. Se só o pagamento em si estiver isolado e se só aquele evento puder ser repetido e ver se o evento deu certo, facilita muito a vida, né? Do que ficar repetindo o fluxo todo, indo e voltando. Que é um saco. Com certeza. Outra coisa que eu tava pensando é que o Rasura, com certeza, parece um dinossauro, né? De tanta coisa que tem, de ser poderoso. Mas, por esses dias, eu usei o Rasura para um mínimo produto viável. Eu só queria ter a API básica, ter alguns endpoints para eu salvar o meu projetozinho. Era só uma lista de telefones com contatos e... enfim, só que era uma lista muito grande com muitos contatos. E a quantidade de informação que eu tinha que gravar e o tamanho da API era pequeno, né? E eu acabei tentando algumas soluções, tentando fazer alguns hacks. Vou usar um Excel. Deu muito trabalho, perdi muito tempo. Eu vou usar um Excel moderno, o Airtable, que já tem uma API facilitada, né? Deu uma dor de cabeça e até que eu desisti e fui pro Rasura e, tipo, em poucas horas, 1 ou 2 horas, minha API estava pronta e estava feliz para continuar o desenvolvimento do front-end, né? Porque não preciso mais me preocupar e o back-end está demitido. Isso é muito legal, cara. A gente passou por isso agora há pouco também, fazendo um protótipo com o cliente, né? E o cliente já tinha um back-end, né? Era um projeto de um appzinho para um evento. E o cliente já tinha um back-end bem grande em Python e tudo mais. E a gente não tem muita experiência para mexer com isso. E a questão de tempo era bem apertada também. Então a gente criou lá, e já tinha um front-end também, né, que tinha que conectar. Então a gente foi lá e criou uma API no Rasura, né, e criamos só as partezinhas que a gente precisava para estender aquele back-end que já existia, né, e foi muito legal, foi muito fácil, né, então a gente, dentro da aplicação lá em React, a gente só botou mais um endpoint lá dentro e a gente conseguiu fazer tudo muito bem, assim, então era um sisteminha de pontos que a gente tinha que botar mais, né, uma pontuação.
A gente fez um esqueminha de autenticação também, né, Sebas? Exato. E o que mais que tinha? Nem lembro mais. Tinha essa questão do quiz, né? Do quiz. A gente fez um quiz. Foi bem rápido, assim, porque eu procurei uma modelagem pronta de um quiz. Boa. Cara, eu peguei o SQL que eu achei na internet, tipo, no Stack Overflow. Eu rodei, pronto, fui lá, mapeei, né, dei tracking tudo e deu, pronto. Agora tem a API de ter um sistema de quiz, pronto. Sim, exato, Full cara. Stack Overflow. Não, foi muito hackathon, assim, negócio meio... E rodou em produção muito bem, né? Exato. E com segurança, né? Porque aí já fazendo uma ligação, né, com a questão de autorização e tal, o Hasura, ele resolve uma das questões mais faladas sobre GraphQL. E como que faz permissão, né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça, acho que de muita gente ainda, é de que GraphQL é tipo abrir o banco de dados para usuários, né? Todo mundo vai acessar. Todo mundo vai poder acessar e fazer tudo o que quiser, né? E aí, sempre que eu dou uma palestra sobre GraphQL, a primeira pergunta é: mas e como é que resolve a questão de permissão e tudo mais, né? E aí o Hasura, cara, resolve isso de uma maneira muito bem feita, cara. É muito bom, né, cara? Uhum. Por campo, né? A gente consegue ter lá dentro as configurações pelo painel, né? Putz, isso é... Pois é, né? Eu não sou fã do painel, mas lá no painel administrativo do Hasura a gente consegue ir e dizer que tipo de operação. Tipo, esse visitante só pode ler as informações, ele não pode mudar as informações. Então, é por tabela, por operação... São várias regras lá, é muito bacana. Sim. Você pode fazer até por condição, né, de valor de dentro do dado, né? Então você pode falar assim, se o valor, né, desse campo ele for 1, então ele não pode. Você pode criar ends, né? Você pode criar várias regras, né, de permissão, né? Você não precisa ser tão tipo booleano, né, o negócio, né, de uma coisa só. Você pode criar ends, ors e um monte de outras coisinhas. E agora eles estão lançando, e tem papéis, né, então você pode criar papéis, e esses papéis eles podem ser mapeados com GWT, né, e GWT tokens e tal, né. O Hasura, ele já parceia o GWT token e extrai dali quais são as propriedades, né? Tipo, por exemplo, qual que é o papel dele, qual que é o nome e tal, o ID do usuário, né? O que você colocar dentro do GWT, né? Então, quando você vai fazer essa configuração da regra de permissionamento, você já tem ali na mão qual que é o papel dele, né? Ou seja, o contexto já está... o Hasura já cuida, né, sobre isso. Então, é bem legal. E falando também de segurança, né, ele oferece pra gente também o rate limit, né? O nível de alinhamento das carries, né? Que isso é muito importante para evitar ataques de DOS, por exemplo, né? Então a gente consegue entrar lá e colocar, por exemplo, um rate limit por IP, né? Tipo assim, cada IP ele pode fazer apenas 20 requisições por minuto, por exemplo. Para evitar que tenha lá um IP batendo muito na nossa API, né, e cause um problema. E também o alinhamento das carries, né, do GraphQL, porque como fica tudo aberto, entre aspas, né, qualquer um pode ir lá e se tiver um acesso, né, faz uma carry lá que vai alinhando vários grafos, né, várias entidades, uma dentro da outra, para tentar trazer uma quantidade de dado muito grande, por exemplo. E a gente consegue limitar isso direto no painel também. Não, eu quero só que a minha aplicação eu só preciso fazer carries alinhadas até 3 níveis, por exemplo. Então eu vou limitar aqui por 3 e pronto, minha API GraphQL está segura. Fora a lista de operações permitidas, né? A gente pode definir quais são as queries, as mutations que podem ser chamadas fora do Hasura, do front-end. E essa lista vai bloquear qualquer outra query, qualquer outra mutation, qualquer operação que não tiver. A gente consegue assegurar aí que só queries realmente seguras e que deveriam realmente ser chamadas direto no Hasura. Pô, animal. E a gente colocou isso diretamente no processo de desenvolvimento, né? Então, quando alguém já
cria uma nova carry, a gente já cadastra essa carry lá como permitida e tal, de uma maneira automatizada, então fica transparente, assim, né, pro desenvolvedor. Massa. Automatizada como? Tem uns scripts aí. Fala aí, Felipe. A gente criou uma bibliotecazinha, né, um script, que ele pode rodar numa GitHub Action, por exemplo, que no processo de deploy ele vai verificar as queries que estão lá na allow list já, e qual está adicionando ou removendo, e oferece essa troca automaticamente no Hasura, porque a gente não consegue adicionar ou remover de uma forma muito flexível com o Hasura, tem que ser meio manual. Então, tem formas de automatizar isso, e foi uma das formas que a gente conseguiu fazer, né? Criar um script para fazer isso e rodar isso no processo de deploy. Massa. E onde que tá isso? Tá disponível pra galera? Tá sim, tem lá no GitHub da Thaler. Vamos ficar por aí. Vamos botar. A Fer vai botar o link aí na show notes. Legal. Legal, galera. E, bom, acho que a gente já falou bastante bem do Hasura, né? Parece que é uma coisa muito, muito, muito bacana. E tem um futuro muito legal. Mas e aí? E o Dark Side, né? E a parte ruim? O que vocês têm pra dizer aí? A autocrítica? O que o Hasura precisa melhorar? Cara, uma coisa que eu acho que poderia ser mais interessante, né? Justamente, como estava falando lá dos eventos, né? Na hora de visualizar esses dados que vêm dos eventos, por exemplo, a visualização de dados dele, né? Eu acho que tem alguns pontos a melhorar, assim. Ele não... No caso dos eventos lá, a gente não consegue ver, por exemplo, o corpo inteiro do evento sem pegar o scroll bar e até o final, assim, né? Muito, muito além da linha horizontal. E, tipo assim, é um JSON todo numa linha só, então fica bem difícil de ler. Além disso, também os logs de monitoramento, né? Apesar de ele oferecer pra gente, né? E ser uma ferramenta bastante útil, também, muitas vezes, fica difícil a gente debugar, procurar algum erro que está acontecendo em produção, por exemplo. Porque ele não traz todos os dados, traz os dados assim, de uma forma mais... Digamos que talvez essa parte de log, né, tenha sido feita mais para o desenvolvimento do que para a operação em si, sabe? Essa impressão que eu tenho. O pós, né? Isso. Esse ponto aí, Alisson, estou pensando em relação à visualização dos dados também. Se a gente pensar no painel administrativo do Hasura, tem pelo menos, na minha cabeça, 3 pontos. Visualizar os dados que estão no banco de dados, a própria configuração do banco de dados mesmo, né, criar tabelas, a migração do banco de dados e o monitoramento do que está acontecendo com os eventos, que é o que tu acabou de falar. Eu acho que criar as tabelas, o painel administrativo do Hasura é bacana, facilita muito, mas visualizar os dados e monitorar os eventos, muito provavelmente, para mim, eu usaria outra aplicação para isso, né? Conectaria outro painel administrativo para ver os dados e talvez outra aplicação para poder monitorar os eventos e os erros, porque eu totalmente concordo que monitorar os eventos dá um pouquinho de dor de cabeça através do painel out of the box. Inclusive, assim, em relação à parte de visualizar os dados nas tabelas, né? Há um tempo atrás eu mandei um pull request lá para eles, porque se você tem uma tabela que tem muitos elementos, né? Aí a hora que você faz o scroll lá para baixo, tipo assim, você quer, por exemplo, digamos que a tabela tem sei lá, 1000 linhas e bastante colunas também, então tem 100 colunas lá. Para você navegar horizontalmente nas colunas, você precisa descer as linhas todas que estão na visualização para poder ver o scroll bar, né? Aí eu mandei um pull request para esse, um probleminha de usabilidade, acredito, né? Só para corroborar aí essa sua visão aí do problema de visualização de dados das tabelas. Apesar de no painel administrativo, estou tendo um problema hoje com minha pronúncia,
apesar de eu não ser fã, eles, na verdade, o próprio Rasura aconselha a gente não usar o painel administrativo em produção. Então, não é bem culpa do produto, mas enfim, são coisas que podem melhorar. Eu acredito que vai melhorar. Acho que a questão é porque o foco deles acaba sendo em outras partes, né? Eles estão melhorando questão de performance, carries e etc. E aí essa parte mais visual, aos back-end aí, né? Essa parte mais visual eles estão pecando um pouco, ok? O principal ali, né, vamos colocar assim, principal, mas o mais básico a gente consegue utilizar pelo painel administrativo, mas se a gente for fazer alguma coisa maior, eu acho que seria melhor fazer algum front-end para isso, específico, alguma coisa assim, né? Porque daí um painel administrativo parte 2. E esse painel, o painel ele é open source também, né? Uhum. Isso. É todo React com TypeScript e GraphQL, cara, é muito Então de fica boa. aí a dica, galera, que quiser contribuir, né? Bora lá. Designers, fronts. E o cliente lá é em Go, hein? Ah, é? Em Go. Sério? É em Go. A Engine, né, que é... Em Haskell. Engine em Haskell. É Haskell, né? O cliente que você tá falando é o Terminal. É a linha de... É terminal, né? Isso. CLI. Isso. Agora eu entendi porque que o Alisson gosta tanto do Rasura. Então, eu queria falar sobre um ponto ruim, que eu acho que é de que ele pode se tornar um único ponto de falha, né? Então, ele é transparente, né? Ele é, digamos assim, ele é mais infraestrutura do que uma aplicação que você tem que dar manutenção e tudo mais, né? Você não tem tanto código, né? Não é uma API que você precisa dar código, né? Precisa colocar código lá. Mas, né, termina sendo um único ponto de falha, né? Ele promete, né? A promessa dele é ele ser altamente escalável e transparente. Porém, a gente sabe que, né, o mundo perfeito não existe, né? Então, tem momentos onde você pode, dependendo de como que você vai fazer a arquitetura, onde você for fazer o deploy, né, do Rasura, em alguma infraestrutura, pode ser que seja frágil, né? Ou seja, você faz um deploy, falhou e, cara, caiu todo mundo que está usando aquele lugar, né? Que está usando aquela API, né, do Rasura. Então, pode ser que seja uma coisa ruim nesse sentido. Mas, existem várias receitas de Terraform, ou seja, infraestrutura em código, que te ajudam a você a fazer um deploy de uma infraestrutura que ela seja bem escalável e bem resiliente. E eles têm outras coisas como o Rasura Cloud e tal, que a gente pode falar mais depois. Só voltando um pouquinho lá na questão dos erros, né? Uma coisa que pelo menos deu muito certo aqui pra gente é que a gente utilizou o Datadog, né? Pra resolver essa parte que o Rasura mesmo não resolvia. Então fica a dica aí pra galera que for usar, se quiser ter um relatório melhor sobre os erros e etc. Trazer o Datadog pra dentro do seu projeto também, né? O que ajuda também com ser um ponto de erro, né? Se você tiver melhor monitoramento, a vida fica mais fácil. Eu lembro quantas vezes, tipo, foi bem mais fácil debugar o que tava dando errado, de coisas que a gente tava trabalhando e tudo, graças ao Datadog, assim, eu sou meio fãzinha, assim, dele. E é fácil de utilizar, né? Mas daí isso seria pra outro podcast, falar bem do Datadog. Pois deixar claro que a gente não recebe qualquer patrocínio nem nada disso. Patrocínio, verdade. A gente não é pago pra falar sobre Ainda. Ó, se o Datadog quiser me pagar, eu falo bem. Use o código By Corinthians. Não, então, tem um outro ponto que eu acho que é uma das coisas que às vezes me deixa pensando na ducha, né? Tomando banho ali, ficou meio preocupado, é de que ele te influencia de você ter uma modelagem de banco que seja um reflexo da API, né? E isso às vezes pode ser um problema, né? Porque se você muda a maneira como as coisas são escritas, isso não deveria impactar como é que as pessoas leem, né? Ou como é que usam o teu dado, né? Que é informação, né? Então, isso pode deixar um pouco menos flexível ou pode gerar alguns efeitos colaterais
que você não tá prevendo, né? Que você não tá querendo, né? Você não tá desejando isso, né? Aí nesse ponto aí seria interessante, né? Que ter uma abordagem de montar talvez uma tabela, né, diferente, ou um banco diferente para leitura, né? Como é o caso que a gente está fazendo aí num projeto nosso, né? A gente tem as tabelas que a gente traz os dados da forma como a gente quer usar e aproveitar eles. E a gente tem uma tabela que vai ser lida, né, pela API. Então, a parte do front-end que vai consumir, ela vai conseguir bater nessas tabelas que estão da forma como a gente pretende que ela seja lida, né? E a gente não está simplesmente abrindo o GraphQL inteiro, porque senão a gente tem esse problema, né? Seria então, ficaria agnóstico? Tipo, deixaria o negócio totalmente agnóstico do que já existe, ou eu tô viajando? Seria ter um espaço para a gente ter os dados como a gente precisa ter, né? Como no nosso caso aqui, a gente está recebendo os dados, né? Como eles vêm. Então, a gente tem uma fila, como se fosse, de dados, e aí a gente vai processar eles em tabelas ou bancos de leitura, da forma como a gente quer servir, né? Então, se a gente precisa fazer alguma alteração no dado, no banco de dados, a gente altera essa tabela, que não é a tabela que é lida pelo GraphQL, entendeu? Ele até vai ter lá, né, as carries, as mutações disponíveis para a gente utilizar, mas a gente não vai utilizar essas, né? A gente vai utilizar aquelas do banco de leitura. Massa. Eu fiquei na curiosidade, como é que vocês estão atualizando o banco de leitura? Vocês também estão usando os eventos do Hasura para atualizar essa... Exatamente. A gente recebe uma mutation no banco, né? Salvando o dado pra gente numa tabela onde a gente simplesmente está montando uma queue ali, né? Uma fila. E quando alguma coisa entra nessa fila, dispara um trigger do evento. O evento vai chamar uma função lambda. Essa função lambda ela vai traduzir, né? Vai fazer várias coisas ali também com esse dado. E vai traduzir pro modelo do dado que a gente precisa para ler. E aí vai salvar novamente dentro do banco com uma nova mutation, né? A Lambda vai chamar a mutation do Hasura novamente para salvar dentro da nossa tabela de leitura. Então a gente tem como se fossem essas duas frentes dentro do Hasura e a tabela de leitura vai ser lida pelo front. Quem manda nisso é o front, né? Isso aí. O dado, quanto mais parecido ele tiver do que vai ser usado no front, né, menor é o processamento, então mais rápido vai ser lá para o usuário, né? Essa é a intenção. Performance é tudo, né, em aplicações maiores, assim. Não só para aplicações maiores, né, mas respeitar o que o senhor Google quer da gente é muito bom. Uhum. Menos transformações de dados também, né, no front-end. Exato. Que eu acho que é a coisa, assim, tudo bem, a gente normalmente precisa construir uns normalizers, né? Mas, nossa, quando não precisa é tão bom, né? Porque você só pega ali, ó, é aqui, beleza. Só cuida da apresentação, né? Só cuida de como que vai apresentar. E já tá lá o dado bonitinho, desenhadinho, fofinho pra você. Mas nem sempre é assim no mundo ideal, né? Seria, mas só da gente não depender tanto de ficar modificando e tal o dado depois chuchu. E é uma coisa que não é uma coisa que a gente inventou, assim, né? Que a gente tirou da cartola. A gente bebe muito da fonte, né, do DDD. Então tem lá o CQRS, que é um tipo de arquitetura. E a gente utilizou para esse. Então, tipo, o Hasura deixa você fazer isso, né? Por causa de toda essa questão de eventos. E a gente tem um read model, né? E tudo mais. Muito legal. Queria fazer uma pergunta aí, ó. Faz, vou pensando na galera mais iniciante, assim. Não tão iniciante, mas, por exemplo, para vocês, assim, pra quem quer dar uma brincada aí com o Hasura, vou fazer uma aplicaçãozinha aqui, subir um Hello World. Qual que é o conhecimento que vocês acham que a pessoa pode buscar para poder ajudar ela nesse processo? Porque, por exemplo, quando eu fui brincar, eu precisei dar uma olhada muito em questões sobre banco de dados. Como é que fala aquele negócio? Foreign keys, né? Acho que é assim que fala. É assim que pronuncia. Chave estrangeira. Exato,
as chavinhas lá, eu chavinha. precisei estudar mais sobre o que era, tentar entender, porque era uma coisa que eu não sabia, eu não tinha muita base de banco de dados. Então, assim, pra vocês, o que seria tipo assim, porque tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de uma base, né? Até o React, a gente não pode começar sem uma base 100%, né? O que pra vocês assim, seria a base pra a pessoa poder brincar um pouco com Rasura? Bom, acho que de início o GraphQL, né? Não tem muito como você trabalhar com uma API de GraphQL sem você entender muito, não entender o fundamental ali, né? O que é uma query, o que é uma mutation, o que são os grafos, né? Como é que essas coisas se relacionam. E também essa parte de integração, né? Entre serviços, né? Parte de requisição, HTTP, né? Que é mais ou menos a base para qualquer web service. E além disso, essa parte de banco de dados, como você falou, né? Para mim, esses são os pontos mais importantes, acho. E uma coisa que você pode fazer, se você quer dar uma brincada, é usar o Rasura Cloud. Então, você pode, sem custo, né? Sem botar cartão nem nada. Então, procura aí rasura.io, aí tem o Rasura Cloud. Aí você cria uma conta, cria um ambiente. Ele já tem uma integração com o Heroku, então ele já pode criar um banco de dados Postgre aí no Heroku com alguns cliques ali, você não precisa nem ir para o Heroku praticamente, ele é bem rapidão. E a partir daí você pode usar o painel, né, do próprio Rasura para você fazer a modelagem, e o próprio painel já meio que te ajuda a você entender que para você linkar uma tabela com a outra, né, você precisa de um campo você precisa de um campo e tal, né, e aí ele já detecta isso como relação e tal, então ele já meio que vai te ajudando, assim. E tem a documentação, né, que acho que eles têm um get started, assim, tipo um guia inicial, assim, né. Tem, é muito Sim, eles bom. têm muitos tutoriais lá. Tem vários tutoriais lá que ensinam a mexer, pegar a rasura com Next.js, por exemplo, no front. Sim. Você tem vários tutoriais de como fazer e usar o rasura. E eu não vou mentir, eu sou muito fã da documentação deles, muito mesmo. Tem que elogiar porque não é todo software que tem uma boa documentação, né? A gente apanha muito, né? E a deles dá até gosto. Muito diferencial, muito diferencial. E assim, é coisa que assim, não é só documentação falando sobre a aplicação, mas falando assim de casos de uso, né? De tipo, cara, eu tenho um ORM que gerencia que gerencia a modelagem, né, que modeja minhas tabelas e tudo mais, né. Como é que isso integra com o Rasura, né? Então, ele já te dá todas as variações. Eu quero criar meu ambiente local com Docker e tal. Aí ele já te fala, você pode usar esse tal, né. Eu já tenho um banco que existe, como é que eu faço e tal, sabe? Tem muitos casos, assim. Isso dá para subir na AWS, subir no GCP, né? Tem o One Click Deploy no Heroku. São várias opções, né? Várias opções. Para todos os gostos, sabores. Massa. E aí assim, a gente tem... A gente falou um pouquinho do começo, né? De comunidade, de ser um open source, né? E tá tendo aí o RasuraCon, né? Teve faz pouco tempo, o Sebas aí deu palestra lá. Como é que foi essa palestra, Sebas? Conta um pouquinho. E se puderem falar um pouquinho da comunidade, né? Como é que funciona a comunidade? Como é que quem quiser ajudar, quem quiser participar, como faz? Foi muito massa, eles me convidaram, a gente já está trabalhando com eles há um tempo, então a gente já tem uma parceria aí com o pessoal do Rasura, a empresa, né, agora, falando. Então, assim, o Rasura, ele é um framework, digamos assim, ele é um software que ele foi escrito em Haskell, né, e ele é open source, aberto para a gente alterar, né, e tudo mais, utilizar sem licença, sem nada. Porém, existe uma licença de um Rasura, digamos assim, com algumas coisas extras, né? E essas coisas extras são coisas mais a nível enterprise, assim, que tem algumas peculiaridades e tal. Como, por exemplo, essa questão de rate limits e outras coisinhas que a gente termina precisando, né? E a gente usa o Rasura Cloud em produção para alguns clientes, o que terminou facilitando bastante. Né, porque a gente, justamente o assunto da minha palestra é sobre no ops, né, ou seja, a gente não precisou em momento algum ficar se preocupando com o servidor, né, da API e tudo mais, né, e segurança e tal, né, então
toda essa parte de levantar o servidor e tudo mais foi tudo super abstrato, assim, e até o ambiente local, né, ele é bastante, assim, eles já têm muita coisa pronta, assim, né, feito em Docker e tal, tem bastante exemplo e tutorial, então a gente Sim. meio que não precisa se preocupar muito com operação, mas a operação no sentido tipo, de dar conta, né, de manutenção, suporte e tudo mais. Aham. Teve até, usando o Rasura com o Vercel, né, que também é parceiro da Thaler aí, que também vai rolar um podcast aí sobre, em breve. A gente conseguiu abstrair totalmente a infraestrutura, né? É algo muito legal. Exatamente. No ops. Então, foi justamente essas duas coisas, né? Foi a soma da Vercel com o Rasura. E aí a gente não tinha, né? Não tinha que dar suporte, né, nem se preocupar com a configuração de servidores, web, nem nada, assim. Foi tudo bem fluido. E um diferencial grande é de que a gente ganhou mais parceiros do que plataformas, né? Então isso foi um diferencial bem grande, porque eles estiveram ali perto da gente o tempo todo, como se fosse um time, né? Eles estavam, tanto a Vercel quanto o Rasura, eles estavam ali no nosso canal de Slack compartilhado. Então, sempre que a gente precisava tirar uma dúvida, ou se a gente precisava de algum problema, a gente tinha algum problema de suporte, né? Tipo assim, aconteceu um problema de lentidão, alguma falha que está acontecendo, a gente já acionava eles ali direto, sem precisar abrir um ticket, ficar esperando e tal. Então, o tempo de resposta deles bem alto. E uma vez eles falaram uma coisa pra gente que acho que foi o que me vendeu mais, é de que eles estão realmente preocupados em fazer um sucesso do projeto que você tem na mão, né? Então, eles chegaram a falar assim, cara, o que a gente puder fazer para que os projetos que vocês estão tocando com Rasura, para eles serem um sucesso, a gente vai fazer tudo que a gente puder, né? Então, achei fantástico isso. Que não foi só tipo, contrata meu serviço e tchau, sabe? Pularam dentro do barco e falaram, vamos remar junto aí, né? Sim, a suporte deles foi incrível. Nessa linha, eu lembro que nem só quando dava algum problema, às vezes a gente tava com uma dúvida, não sabia como fazer algo, a gente jogava lá no Slack, os caras já respondiam, ensinavam a gente como fazer e tal. E com o maior carinho do mundo, assim, isso achei muito bacana, assim, sabe? Humildade muito grande deles. Não era tipo, são só parceiros de negócio, é tipo assim, tamo junto, velho, vamos lá. Sim. Massa. E como é que faz, então, para participar de comunidade, para contribuir? Bom, a gente pode deixar uns links aí também, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu ia falar que algumas coisinhas, assim, da questão da comunidade, de que eles têm community calls, que eles chamam, que são calls agendadas, que acho que são a cada 2 ou 3 meses, alguma coisa assim, que eles abrem um Zoom, e aí você pode entrar e falar e conversar, você pode palestrar, e aí nesse momento eles apresentam coisas novas que eles estão trabalhando, coisas que não estão ainda liberadas e tal, mas são coisas que eles estão trabalhando que você pode pular no barco e ajudar, né? De tipo, cara, eu acho que eu sei como ajudar eles e tal, nessa funcionalidade e tal, né? Se você souber programar Haskell, né? Ou se você quer ajudar na linha de comando aí em Go ou alguma coisa assim, você pode participar nessa call e já trocar uma ideia com essa galera. Eles fazem hackathons também, então também você pode se inscrever em algum desses hackathons para ajudar, e aí é diretamente já com a galera da comunidade, né? E tem várias outras coisas, assim, como por exemplo, eles são muito ativos no YouTube, então se você procurar o canal deles no YouTube, eles têm muitos vídeos e bem recentes. E eles fazem coisas tipo 100 dias de code, né, de codar e tal. Então eles abrem tipo uma live e ficam codando lá e falando e tal. E aí você pode interagir, né, fazer perguntas e tudo mais. Então é bem comunidade mesmo. Eu achei bem massa, assim. Além disso, também eles têm uma comunidade no Discord, que já tá aí há quase 1 ano que participa, e eles são muito queridos lá também. Respondem a galera, estão sempre por lá. Eu tive uma experiência com eles no Discord também, tava com a dificuldade de instalar o projeto. Eu queria fazer uma contribuição, né, esse do PR que eu falei, e eu não conseguia fazer o projeto rodar na minha máquina, então eu entrei lá no Discord,
Aí eu não lembro agora o nome do cara lá, mas ele me direcionou, né, falou comigo, me direcionou lá pro GitHub. E, cara, o GitHub deles também é muito bacana. Acessem aí. Aí lá, né, tem o Pages lá e tal. Eu consegui tirar minha dúvida e montar o projeto. E aí lá, assim, se você quiser contribuir, né, tem uma tagzinha nas issues lá que é Good First Issue, né? Você pode pegar uma lá, atribui seu nome e a documentação também do projeto é muito, muito boa, assim, né? Tanto a documentação do site quanto a documentação do GitHub. Instruindo, orientando, né, como você pode fazer para contribuir, se você quiser contribuir no client, ou se você quiser contribuir no front, ou se quiser contribuir na engine mesmo, né? Todos eles estão bem escritos lá, bem tranquilo de acessar. Assim. E eles começaram a fazer lives na Twitch também. Então, se alguém quiser ir, é lá na Rasura HQ, na Twitch, e dá pra Twitch? assistir lá a galera Que conversar. é isso, Na Twitch TV. Tô brincando. Sebas! É pergunta de velha, né? Tipo, Twitch? Que é Twitter? É Twitter? Não é Twitter, tem, quer tem dizer? Twitter! Ficou lá xingando todo mundo lá. É cringe. Então tá, galera, eu acho que é isso. Falamos bastante, assim, eu gostei demais desse episódio, aprendi pra caramba com vocês. Eu queria agradecer a presença aí do Felipe de Araújo, nosso parceiro, cliente, contribuiu pra caramba, valeu aí, Felipe. Valeu, galera. Tem um outro cliente aí pra prestar pra vocês, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Olha só, gostamos. Ligue ao vivo. Massa, e o Felipe Pinheiro, Felipe com 2 L's também. Contribuiu demais aí com a gente na Thaler. Valeu por participar aí com a gente, Felipe. Obrigado a vocês aí por chamarem o convite. Tá sempre aberto, né, cara? Nossa casa sempre aberta pra você. E nossos talheres aí, Alisson, Evelyn, Sebas e a Fer. Valeu a presença de novo. Valeu, gente. Valeu, galera. Muitos episódios ainda. Eu queria chamar, então, pro post do Alisson no blog da Thaler sobre rasura. Fala aí, Alisson. Não, quem tá interessado aí, né, quer começar a mexer, cara, dá uma olhada lá, é como subir uma API GraphQL em minutos. É minutos mesmo, né? Só montar lá um banquinho de dados, subir. Tem tudo que precisa lá. Se precisar de um help também, manda um comentário lá, troca ideia aí. Tô disponível. Vamos conversar sobre rasura. Com certeza, cara. A gente quer falar cada vez mais aí sobre o Rasura. Queremos conversar bastante aí sobre o Rasura e começar a mexer essa comunidade brasileira aí, porque a gente acha que é um produto que tem muito, muito futuro, tá? Então, esperamos aí que gravar até outros episódios e vai ter post no blog e eventos e muita coisa aí. Vamos ver se a gente pega uns milhõezinhos lá do Rasura pra fazer uns eventos, né? Ô, louco, hein? Com certeza. Eu já conversei com ele sobre isso. Daqui a pouco tá todo mundo vacinado, hein? Exato. Não, e eles são muito... eles são muito curiosos, assim, de saber como é que a gente tá usando e o que a gente tá fazendo com o Rasura e tal. E eles querem muito conversar com o Brasil, assim, sabe? Eles querem muito, tipo, fazer parte da comunidade, que a gente tem uma comunidade bem grande aqui de JavaScript, né, de React e tal. E aí, enfim, eles quando eles souberam, né, de todo, né, o Brasil JS, enfim, né, tipo, o maior evento de JavaScript do universo. Então, eles estão bem, assim, como é bem ligado, né, o Rasura com o mundo de JavaScript, né, e tal. Então, por causa do GraphQL, principalmente. Exato. E se você tá usando Rasura já aí, conta pra gente também, né? Boa. Entre em contato aí, no post, no podcast, pode mandar e-mail, carta. E se precisar de conversar com a gente, né, para saber se o Rasura faz sentido pro projeto de você, entra em contato com a gente também, pode mandar um e-mail ou mandar um tweet. Chama nós no Twitch adoraria também. a gente conversar. Um tweet? Um tweet. Então tá, galera, valeu, muito obrigado e até o próximo.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.